Então, para apresentar a análise de malhas modificada ou adaptada, eu vou começar recapitulando os passos da análise de malhas. Então, primeiro, a gente tem que determinar se o circuito é plano, porque a análise de malhas ela só se aplica em circuitos planos, né? Na última aula, eu enfatizei que, às vezes, o próprio redesenho do circuito possibilita que se identifique se o circuito é de fato planar ou não. Em seguida, a gente define as malhas, isso é bastante importante, porque cada malha vai corresponder a uma equação, né? E aí, lembrando a diferença entre malhas e laços, né? As malhas são os percursos fechados que não têm bipolos no seu interior, né? E os laços são uma definição mais genérica. Então, à esquerda, eu apresento exemplos de laços, mas que não são malhas porque têm bipolos no seu interior. Em seguida, a gente vai definir as correntes de cada malha com um sentido que é da escolha de quem analisa, então eu enfatizei bastante isso na última aula. Não importa o sentido escolhido para essas correntes de malhas, contanto que você se mantenha coerente durante o equacionamento. E, em seguida, nós escrevemos as equações da lei de Kirchhoff das tensões para cada malha, né? Seguindo o percurso da corrente aí na malha e equacionando de acordo com o sinal que a gente encontra pelo caminho, certo? Então, daí resultam as equações de cada malha. E, finalmente, a gente tipicamente vai organizar essas equações. Eu não tenho enfatizado isso, mas note que dessas equações a gente extrai aí uma notação matricial que pode ser bastante conveniente para a solução computacional desses sistemas de equações, né? E quando que vai surgir as dificuldades na análise de malhas? Elas surgem quando a gente tem fontes de corrente no meio do circuito, tá? E por que surge uma dificuldade? Então, a discussão ela é bastante similar ao que a gente acabou de analisar no método de análise nodal. Por quê? Porque na análise de malhas, eu sempre estou preocupada em definir as tensões sobre os bipolos. É a partir das tensões sobre os bipolos que eu consigo derivar a equação da minha malha, né? Com base nos valores de correntes, né? Então, vamos retornar aqui no slide anterior para enfatizar que a maneira como eu equaciono é baseada na lei de Kirchhoff das tensões. Então, estou sempre preocupada com os valores das tensões sobre cada bipolo. Porém, as minhas incógnitas que surgem nas equações são correntes, ok? Quando eu tenho uma fonte de corrente no meio do circuito, eu acabo não conseguindo identificar qual é a tensão sobre essa fonte de corrente, porque eu não tenho para esse tipo de bipolo uma relação tensão e corrente que permita matematicamente derivar a tensão sobre a fonte de corrente a partir, por exemplo, de sua corrente, porque por definição ela é uma fonte que fornece uma corrente fixa, constante e independentemente da tensão que está entre seus terminais, da diferença de potencial entre seus terminais. Então, logo, quando eu adiciono uma fonte de corrente no meu circuito e conduzo uma análise de malhas, eu acabo ganhando aí uma nova incógnita, tá? Que eu vou desenhar aqui como Vx, né? Porque eu não sei qual é, certo? E tô assumindo aí esses sinais, porque eu tô imaginando aqui a corrente que desce, então tô respeitando aqui as diferenças de potencial, tá? Então, no fundo, o que a gente tem nessa situação é o mesmo que aconteceu ali na análise nodal. Então, ao incluir uma fonte de corrente, eu ganhei uma incógnita, certo? Então, para nós equacionarmos esse circuito de maneira adequada, a gente vai ter que encontrar
uma equação adicional, né? Então, nós podemos aí fazer esse equacionamento das malhas 1, 2 e 3, para tentar esclarecer um pouco como é que a gente obtém uma nova equação, por exemplo, e como que esse processo acaba resultando numa nova incógnita. Então, o equacionamento da malha 1, tá? Vou seguir aqui começando pela fonte de 7 volts, nós vamos ter aqui menos 7 volts, aqui nesse ramo, né? Eu vou ter I1 menos I2 vezes 1, tá? Então, aqui mais, menos, né? Aqui, da maneira como eu havia desenhado, a gente tem mais Vx e temos I1 menos I3 vezes 2 igual a 0, tá? Então, aqui também respeitando essa sentido de corrente primordial aí, vamos dizer assim, tá? Na malha 2, o que nós vamos ter? Começando pelo bipolo de 1 ohm, né? Então aqui eu entro pelo sinal negativo, né? Então, eu vou ter menos I1 menos I2 vezes 1, aí mais 2 vezes I2, e aí a gente pode supor, por exemplo, esse sentido primordial aqui para a corrente, né? Então, a gente vai dizer que mais I2 menos I3 vezes 3 igual a 0. E, finalmente, na terceira malha, tá? Seguindo aí, a gente vai ter menos I2 menos I3 vezes 3, né? Mais I3 vezes 1, menos 2 vezes I1 menos I3, e aí vou ter que jogar o último termo aqui para baixo, menos Vx igual a 0. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 incógnitas, 4 incógnitas, e eu tenho somente 3 equações, certo? Qual é a quarta equação, né? Então, a quarta equação vem do balanço de correntes desse ramo, né? Então, a corrente nesse ramo, ela é dada por I1 menos I3, e eu tenho o valor dela, porque a fonte de corrente está fixando o valor da corrente nesse ramo, que é 7 amperes, tá? Então, essa é a quarta equação, né? Então, de maneira análoga ao que a gente viu na análise nodal, nós tínhamos 3 malhas, esperávamos 3 equações, 3 incógnitas, porém, com a fonte de corrente, né, a gente acaba tendo que adicionar aí uma equação e uma incógnita a mais nesse equacionamento, seguindo aí a lei de Kirchhoff das tensões, certo? Bom, da mesma maneira como a gente fez lá na análise nodal, existe uma abordagem alternativa para equacionar esse problema, né? E ele passa por uma ideia semelhante ao que foi feito lá na análise nodal. E agora, o que a gente cria, ao invés de ser um super nó, nós criamos uma super malha. Então, nesse circuito que está desenhado aqui, a super malha, ela está destacada por esse percurso cor-de-rosa, ok?
Então, nós vamos equacionar o circuito como se ele tivesse duas malhas. Essa malha 2 aqui e uma super malha, tá? E qual que é a analogia que a gente pode usar aqui nesse caso? Então, lembrando que lá na análise nodal, a abstração que eu utilizei para vocês entenderem o porquê da criação de um supernó foi de que a gente pode interpretar a resistência interna de uma fonte de tensão como uma resistência nula. No caso aqui, a gente vai olhar para a fonte de corrente. Então, eu posso dizer que numa fonte de corrente ideal, a resistência interna é infinita. O que na prática significa dizer que uma resistência entre dois pontos é infinita? Significa dizer que é um circuito aberto. Ou seja, da onde que vem um possível racional para a criação dessa supermalha? É simplesmente eu imaginar que eu vim com um alicate e cortei o circuito aqui. Então, a partir desse momento, eu passo a ter uma única malha aqui por onde a corrente circula, tá? Paulo, é isso mesmo que está acontecendo? A gente está substituindo essa fonte de corrente por um curto-circuito? Não, não é isso. A gente está usando uma abstração para auxiliar no equacionamento do circuito de uma maneira mais simples, ok? E por que, caso não tenha ficado claro, de por que numa fonte de corrente ideal a resistência interna é infinita? Novamente, a gente pode pensar lá numa fonte de corrente real, ok? Então, se eu for lá no meu almoxarifado e pegar a fonte de corrente real lá com o meu ajuste aqui, né? Então, ela vai me fornecer ali, né? Uma corrente para carga. E eu posso dizer, por exemplo, que eu ajustei essa fonte de corrente para 7 amperes, que é o que aparece aqui no circuito, né? Mas internamente, será que ela está fornecendo 7 amperes realmente? Será que ela está gerando 7 amperes? Para minha fonte de corrente real, muito provavelmente não. Para minha fonte de corrente real, internamente, ela provavelmente está gerando um pouco mais. Por exemplo, ela pode estar gerando 7,5 amperes. Para onde que está indo esses 7,5 amperes, esse meio ampere adicional que não está indo para minha carga? Ele está sendo desviado, e aí a gente modela como uma resistência em paralelo, né? Para toda a resistência interna da fonte, que envolve conectores, circuitos, etc, etc. Então, a gente modela uma fonte de corrente real como sendo, vou limpar meu desenho aqui para ficar um pouco mais bonito, né? Então, uma fonte de corrente real, ela pode ser modelada como uma fonte de corrente ideal em paralelo com uma resistência interna, né? Então, isso aqui é a minha fonte de corrente real, certo? E ela entrega aqui para os terminais de entrada, né? Ou melhor, de saída, desculpa, tá? A corrente que eu regular no meu circuito. Então, essa aqui é uma fonte real. Certo? Então, internamente, eventualmente, eu tô gerando lá 7,5 amperes. Meio ampere tá se perdendo na minha resistência interna da fonte. E 7 amperes está sendo entregue de fato para minha carga, tá?
Então, eu posso dizer que, no mundo ideal, eu gostaria que essa resistência interna fosse a maior possível. Por quê? Porque uma resistência interna muito grande significaria que a corrente teria aversão de passar por essa resistência interna. Ela desviaria e iria totalmente para a carga. Isso aqui seria equivalente a um circuito aberto. Se isso fosse um circuito aberto, resistência infinita, toda a corrente que eu gerasse, ela seria direcionada para a carga. Ok? Então, tudo isso é para tentar apresentar para vocês um racional de como que vocês podem interpretar essa abordagem da supermalha, da criação de uma supermalha, né? Então, basta olhar para a fonte de corrente e imaginar ela como um circuito aberto. E a partir desse momento, automaticamente, você tem a criação de uma malha maior, tá? Então, vamos equacionar considerando essa supermalha, né? Começando por esse caminho aqui da fonte de tensão de 7 volts. Então, na supermalha aí, eu vou deixar explícito aqui, que a equação da supermalha, qual que vai ser? A gente começa ali pela fonte de menos 7 volts, né? Aí a gente segue para o resistor de 1 ohm, né? Então, vou colocar ali, considerando mais, menos aqui. Então, mais I1 menos I2 vezes 1, tá? Aí, qual é o caminho que eu continuo? Eu faço a esquina aqui, né? Então, agora eu vou pro bipolo de 3 ohms, né? Então, aqui eu posso escolher mais, menos, por exemplo, certo? Então, vou ter, pelo caminho que eu escolhi, menos I2 menos I3 vezes 3. Aí, continuando o meu caminho, eu venho pra cá, né? Então, aí eu vou ter mais I3 vezes I1, vou ter que pular a linha aqui, né? Vou continuar, terminei a minha supermalha, certo? Então, tudo isso igual a zero. Qual que é a equação da malha 2? Que é essa aqui, certo? É a mesma que a gente viu anteriormente. Então, a gente vai ter menos I1 menos I2 vezes 1, mais I2 vezes 2, mais I2 menos I3 vezes 3, igual a zero. Então, agora aqui eu tenho duas equações, né? E, por enquanto, 3 incógnitas. Qual que vai ser a terceira equação? É a mesma anteriormente já falada, né? Onde eu tenho que I1 menos I3 igual a 7. Então, agora sim, eu tenho a equação da supermalha, eu tenho a equação da malha 2 e eu tenho a equação que vem da fonte de corrente. 3 equações, 3 incógnitas, eu consigo encontrar I1, I2 e 3 sem lançar mão de uma nova incógnita, que seria o Vx. Matricialmente falando, a gente pode entender que é um sistema mais simples, certo? Então, em resumo de toda essa aula, certo? O que a gente tem? O que significa análise nodal modificada? É uma análise onde, quando a gente se depara com fontes de tensão, a gente entende que nós vamos ter aí uma tensão, uma corrente que a gente não sabe definir qual é a priori por meio de uma relação matemática. Então, das duas, uma, ou a gente adiciona
uma incógnita no equacionamento, ou a gente adota, por exemplo, uma abordagem de supernó, faz o equacionamento considerando esse supernó, onde, para fazer equacionamento, a gente pensa que a gente usa essa abstração de que uma fonte de tensão idealmente possui uma resistência interna nula, então a gente pode assumir que isso aqui seria um curto-circuito, a gente equaciona esse supernó pensando dessa maneira. Aí, uma tensão que vale fazer é que se a fonte de tensão que foi adicionada ao circuito, ela está entre um nó e o nó de referência, por exemplo, se eu tivesse essa situação, não seria necessário pensar nesse equacionamento de supernó, porque, na verdade, essa situação onde a fonte de tensão aparece entre o nó e o nó de referência, ela é, na verdade, muito conveniente, porque quando isso acontece, no fundo, eu deixo de ter uma incógnita, porque eu já sei qual é a tensão desse nó. Qual é a tensão desse nó? É o valor da própria fonte. Então, a análise nodal modificada, ela se aplica ou faz sentido quando essa fonte de tensão está ali no meio do circuito, certo? É ali que ela acaba trazendo algum problema, né? E a gente precisa começar a pensar aí na adaptação do método. Já para análise de malhas modificada, a dica é pensar que uma fonte de corrente idealmente possui resistência interna infinita. Então, a partir desse momento, a gente pode pensar num circuito aberto aqui na fonte de corrente e a gente passa a ter a equação dessa supermalha, tá? Então, essa aí seria a análise de malhas modificada, ou simplesmente equacionar aqui uma nova incógnita e partir dessa visão onde a gente passa a ter a necessidade de mais uma equação e mais uma incógnita, ok? Então, com isso, eu concluo essa aula enfatizando que, a partir de agora, a gente vai lançar também mão de outros recursos, como, por exemplo, aprender a substituir fontes de corrente por fontes de tensão e vice-versa, ou ainda olhar para circuitos complexos como esse e tentar simplificá-los em circuitos mais simples.